Olá, pessoal. Dando prosseguimento à aula anterior, onde nós apresentamos os potenciais eletromagnéticos, nesta nós vamos deduzir as equações de ondas. Então, a aula trata da equação ou das equações de ondas para φ e para o potencial A, potencial escalar elétrico, potencial vetor magnético. Vou renumerar as equações para a aula de hoje, tá? A equação número 1 para nós é a definição do campo elétrico em termos dos potenciais, e a equação 2 é a definição do campo magnético em termos dos potenciais. Sabemos então que E é o negativo do gradiente do potencial escalar elétrico, menos a derivada temporal do potencial vetor magnético, enquanto que B é o rotacional do vetor potencial magnético, ou do potencial vetor magnético. Adicionalmente, nós vamos utilizar o calibre de Lorentz, né? Eu escrevi aqui apenas Lorentz por conta do espaço. Então, essa será a nossa equação número 3. Nós temos que fixar um calibre, o nosso vai ser dado por essa expressão aqui, né? Que é um invariante relativístico. Vou deixar aqui no cantinho também essa identidade vetorial que vai ser útil, né? Do rotacional de um vetor, que é igual ao gradiente da divergência menos o laplaciano. Então, o que nós obtivemos até agora? 1 e 2, aquelas duas equações lá, satisfazem esta equação aqui e esta equação aqui automaticamente. Então, essas duas equações, elas automaticamente são satisfeitas por 1 e 2. Nós sabemos que a divergência de um rotacional é sempre zero, por isso B é rotacional de um outro vetor. E substituindo a equação 2 na equação 6, você vai chegar à conclusão que o campo elétrico tem que ser dado pela equação 1. Então, o que nos resta? Nos resta analisar as equações 4 e 7, que são as duas equações com fontes, onde nós temos aqui na equação número 4 a densidade de carga elétrica, e na equação número 7 a densidade o vetor densidade de corrente elétrica. Então, são ditas equações com fontes externas. As outras 5 e 6, aqui na nossa aula de hoje, de agora, elas não têm fontes, elas são meras relações entre os campos. Já 4 e 7 apresentam fontes que aqui nós vamos encarar como fontes externas. Adicionalmente, tá? É bom lembrar sempre que 1 e 2 satisfazem 5 e 6, não importa o meio material, mas para todos os nossos interesses aqui, meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Esse é o tipo de situação que a gente quer trabalhar. Então, nós vamos utilizar as equações 8 e 9, que definem os meios materiais aqui para a gente. Dito isso, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir 8 e 9. Né? Nós vamos fazer isso, substituir 8 e 9 em 4 e 7. Então, essa é a nossa primeira tarefa. Já que o meio é linear, isotrópico e homogêneo, a equação 4, ela toma a seguinte forma. Né? Jogando o meio material, 8 na equação 4, a equação 4 toma o seguinte caráter: divergência do vetor E igual densidade de cargas dividida pelo épsilon. Eu só jogo o épsilon E aqui, o épsilon é uma constante, eu posso dividir toda a equação por épsilon. E a equação 7, dados as características do meio material, posso multiplicar a equação 7. Então, a equação 4 nós dividimos por épsilon e a equação 7 nós multiplicamos por μ. O resultado vai ser, já que o meio é linear, isotrópico homogêneo, eu posso passar μ para dentro desta operação. Rotacional de μ vezes h é rotacional de B, igual, portanto, μ vezes J, e aí vamos utilizar de novo que o D é epsilon E. Então eu vou ter μ vezes epsilon vezes derivada temporal do vetor elétrico. Né? Só que, veja bem, multiplicar μ vezes epsilon, lembre, μ vezes epsilon é 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado. Então nós vamos ter 1 sobre c quadrado, derivada temporal do vetor elétrico em relação ao tempo. Note que agora a gente tem as equações 4, eu vou chamar de 4A e 7A, simplesmente.
Elas são as versões de 4 e 7 para as equações envolvendo meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Então, com esse cenário que a gente vai trabalhar. Então, primeira dedução aqui é considerar a equação de ondas para o potencial φ. Então, primeiro cenário aqui, primeiro caso. Primeiro, equação para o potencial φ. Essa é a equação que nos interessa por hora. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir a equação 1. Então, nós vamos jogar a equação 1 na equação 4a. Certo? Portanto, veja só, nós teremos divergência de menos gradiente de φ menos dA dt igual ρ dividido por epsilon. Tá? Aí, se você lembrar bem, divergência de um gradiente, uma identidade vetorial também, divergência do gradiente é o laplaciano de um escalar. Nesse caso, é o potencial escalar elétrico. Então, nós vamos ter laplaciano de φ mais divergência da derivada temporal do vetor A igual o sinal eu vou jogar para o lado de lá. Tem menos, menos. Multiplicamos toda a equação por menos 1, menos ρ dividido por epsilon. Okay? Bom, agora veja só, o que está faltando para termos uma equação de ondas? Tá? Olha só, nabla 2 de φ igual, vou jogar para o lado de lá essa operação divergência, menos divergência. Eu posso trocar a ordem, lembre que derivadas temporais e espaciais eu posso trocar a ordem, então eu posso fazer assim, ó, menos derivada temporal da divergência de A, simplesmente estou movendo esse fator aqui para o lado direito da equação, e o que falta para a equação de ondas aqui é menos 1 sobre C2, derivada segunda do potencial em relação ao tempo. Então eu estou acrescentando esse fator aqui. Só que eu não posso desbalancear a equação. Então eu vou subtrair esse fator aqui, derivada segunda do potencial φ em relação ao tempo, 1 sobre C2 do outro lado da igualdade também. Então eu simplesmente acrescentei esse fator aqui e acrescentei esse fator do outro lado. Ele apareceu agora dos dois lados. Agora, veja só, a derivada segunda é a derivada da derivada. Então eu posso muito bem escrever essa equação assim, olha. Nabla 2 menos 1 sobre C2 D2 dt2 do potencial escalar φ, que depende da posição e do tempo. Lembre disso, a gente vive omitindo a dependência, mas lembre que depende da posição e do tempo, é igual menos ρ dividido por epsilon, certo? Menos a derivada temporal, e agora eu posso colocar dois fatores dentro desta derivada temporal, já que a derivada da derivada é a derivada segunda, eu posso escrever assim, ó, divergência do vetor A mais 1 sobre C2, ó, menos apareceu dos dois lados, eu tive que completar os dois lados para ter o operador de ondas aqui, então menos, depois que a gente moveu esse cara para lá, ele ficou menos, o menos eu coloco em evidência, derivada temporal uma vez em evidência, temos divergência de A mais 1 sobre C2 dφ dt. Né? Porque aí operando você vai ter derivada segunda. Então, dφ dt. Olha só, exatamente o que está entre parênteses aqui é o que, se você fizer o calibre de Lorentz, vai fazer desaparecer esse termo da equação. Tá? Então, por enquanto, guarde esta equação aqui. Ela é a nossa equação de número 10 da presente aula. Equação número 10. Se eu não perdi as contas. Tá? Então, essa é a nossa equação número 10. Nós vamos jogar, obviamente, o calibre de Lorentz lá dentro, no final da história. Então, essa é a equação do potencial escalar. Já fizemos esse trabalho, portanto. Guarde bem o resultado da equação. Próximo passo, vamos trabalhar a equação 7A. Então, segundo
segundo problema aqui. Tá? Guarde bem, anote qual é o nosso trabalho agora. Segundo passo, equação para o vetor A. O que nós temos que fazer nesta? Nós temos que substituir as equações 1 e 2, 1 e 2 em 7A e usar identidade vetorial. Essa identidade vetorial aqui. Nós vamos usar essa identidade vetorial. Como é que fica o nosso problema? Nós teremos rotacional de B. Quem é o rotacional de B? É o rotacional de A. É o rotacional do rotacional de A, porque B é o rotacional de A. Então, a gente jogou a equação 2 aqui. Então, jogamos 2 aqui e jogamos 1 aqui. Tá? Então, nós vamos ter igual μ vezes J. μ é a permeabilidade magnética do meio. Mais 1 sobre C2, derivada temporal de quem? Menos gradiente de φ, menos dA dt, que é simplesmente a equação que define o campo elétrico em termos dos potenciais. Então aqui, vejam só, podemos usar a identidade vetorial, teremos gradiente da divergência de A menos nabla 2 de A, ou seja, menos o laplaciano de A, igual μ vezes J. Podemos trocar a ordem do nabla com a derivada temporal e o 1 sobre C2, então menos nabla de 1 sobre C2 dφ dt, certo? E menos com o mais fica menos, 1 sobre C2, derivada temporal da derivada temporal, nós vamos ter um fator derivada segundo. Então aqui você não precisa nem fazer nada. Na equação de φ, você pode dizer, você criou uma equação de ondas de maneira artificial. E dependendo do calibre que você utilize, isso é verdade. Tá? A equação de ondas ela é obtida de modo um tanto artificial. Você tem que acrescentar o fator dos dois lados para ter o operador de onda de um deles. Mas dependendo do calibre, aquilo se desfaz. Tá? Porque você tem o termo que depende do calibre no lado direito da igualdade. Aqui não tem jeito. Olha, o nabla 2 e 1 sobre C2, D2, DT2 aparece naturalmente. E tem que aparecer em algum lugar naturalmente a equação de ondas, porque os campos eletromagnéticos eles satisfazem uma equação de ondas. Então veja só, aqui a gente pode reagregar os fatores. Veja só, eu vou trocar o sinal de toda a equação. Se nós trocarmos o sinal de toda a equação, esse termo vai ficar menos, esse termo vai ficar mais, esse termo vai ficar menos, esse termo vai ficar mais e esse termo vai ficar mais. Nós multiplicamos toda a equação por um sinal. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o operador laplaciano, que já está do lado esquerdo, passando esse que agora ficou mais quando eu troquei o sinal de toda a equação. Eu vou passar esse fator para junto de cá, para o lado esquerdo. Então, ao passar ele para o lado esquerdo, ele troca de sinal de novo. Vai ficar menos 1 sobre C2, D2, DT2, que opera sobre o vetor A. Só para lembrar de novo, ele depende da posição e do tempo. Isso tudo vai ser igual. Menos μ vezes J, que trocamos o sinal, estou mantendo ele do lado direito. Menos nabla, agora ficou mais, né? Se nós trocarmos o sinal de toda a equação, ficou mais. Nabla de quem? 1 sobre C2 dφ dt, mas esse cara que está bem aqui, eu vou jogar para o lado direito. Ele está menos, vai para o lado de lá mais, e tem um gradiente aqui. Então, o gradiente que aparece nesse termo e nesse que posso colocar em evidência. Resultando, então, olha que coisa interessante. De novo, uma equação que conecta divergência de A com 1 sobre C2 dφ dt. Conecta não, traz junto esta forma da equação, que se eu utilizar o calibre de Lorentz, que não é obrigatório, mas se eu utilizar,
zerou aqui também. Tá? Então, é muito interessante usar o calibre de Lorentz. Vamos lá, essa aqui é a nossa equação número 11, é a equação de ondas para o potencial vetor magnético. Essa aqui você pode fazer o que você quiser aqui, que vai aparecer um fator, um operador ondulatório naturalmente, ele já está aqui, eu não precisei fazer nada na equação. Mas, vamos lá, agora, o que a gente vai fazer? Agora, adotar o calibre. Adotar um calibre. Então, vou reescrever as equações resultantes aqui em cima e a gente vai ver o que acontece quando a gente escolhe um calibre específico. Olha só. Nabla 2 menos 1 sobre C2 D2 dt2 é o operador d'Alembertiano operando sobre φ. Estou só reproduzindo a equação 10. É igual a menos ρ dividido por epsilon. Eu tenho que lembrar que φ é função do espaço-tempo, ρ também é função do espaço-tempo, A também, J também, são todas funções. Menos derivada temporal de divergência de A mais 1 sobre C2 D2 dt2, ou desculpa, ddt de φ. Tá? Essa é a equação número 10. Eu vou passar para cá, para cima, a equação para o potencial A. Então, W2 menos 1 sobre C2 D2 dt2 de vetor A é igual a menos μ vezes J. Esse cara aqui é a fonte desse potencial. Ele é a densidade de corrente, depende da posição e do tempo. Mais o nabla, mais o gradiente de divergência de A, mais 1 sobre C2 D2φ dt2. Uma coisa aqui está clara, né? Se você escolheu o gauge de Lorentz, ou Lorentz para ser completo, esse termo já foi embora e esse aqui já foi embora, que é o que vai nos interessar. Mas antes, só por uma questão de exercício aqui, por uma questão de curiosidade, veja só, adotando o gauge ou gauge de Coulomb, que diz que divergência de A é igual a zero. Se você adotar este cenário, você vai ter duas equações. A primeira das equações, ela vai, veja só, divergência de A é zero. Se você adotar esse aqui, que é o gauge de Coulomb, ou o calibre de Coulomb, divergência de A é zero, esse termo morreu aqui e morreu aqui. Veja só que menos 1 sobre C2, D2 dt2, ddt, do potencial φ vai cancelar tudo aqui, porque a gente de fato introduziu artificialmente isso, e você vai ter nabla 2φ igual menos ρ dividido por epsilon. Ora, essa aqui é a equação de Poisson para o potencial escalar. Tá? Então, essa é a equação de Poisson para o potencial escalar. Já para o potencial vetor, você vai ter nabla 2 menos 1 sobre C2, D2 dt2, do vetor A, igual menos μ vezes J, só que perceba o seguinte, o φ vai variar instantaneamente com as variações de ρ agora, porque essa equação aqui te produz um potencial instantâneo. Tá? Essa parte vai ser de uma forma ou de outra subtraída da corrente, J, né, porque aqui é menos μ vezes J, e outro sinal aqui é mais, vai a parte instantânea, de alguma maneira, para no final das contas você calcular os campos eletromagnéticos, vai ser cancelado, porque você vai ter um termo ondulatório e um termo de fonte aqui exatamente igual a 1 sobre C2, mais 1 sobre C2. Desculpa, aqui é uma derivada só, né? É uma derivada só de dφ dt. Tá? Então você vai ter isso. Esse termo aqui, olha só, no gauge de Coulomb,
você tem equação de Poisson, potencial elétrico, desculpa, potencial escalar elétrico torna-se instantâneo, mas ele entra como uma fonte adicional para o ar. Tá? Então, isso é o que acontece no gauge de Coulomb. Então, só para a gente ver o que aconteceria aqui. Não é esse que a gente vai adotar, nós não vamos adotar esse gauge, nós vamos adotar outro. Fica como exercício para você, demonstre a conservação, demonstre no gauge de Coulomb a equação de continuidade da carga elétrica. Isola o J aqui, isola o Rho aqui. Calcule a derivada temporal daqui, calcule a divergência da outra equação. Você junta esses fatos todos, ou seja, você tem que isolar o J aqui e tomar a divergência, ou seja, divide tudo por mim e passa esse fator para cá e toma a divergência. Aí, na outra equação, você tem que passar o epsilon para o lado de cá e tomar a derivada temporal do ρ, né? Porque aí você isolou o ρ. E você tem que mostrar que isso aqui dá zero. De fato, a conservação de carga elétrica é independente do gauge. Então, qualquer gauge que você adotar, a carga elétrica garantidamente vai estar conservada. Nós agora vamos adotar o que de fato nos interessa, que é o famoso calibre de Lorentz. Tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Adotando o calibre de Lorentz. O Lorentz. Equação número 3. O que vai acontecer? Esse termo vai embora. Esse termo vai embora. Porque a condição é zero. Então, como resultado, nós vamos ter o seguinte. Equação de ondas para φ vai se tornar nabla 2 menos 1 sobre C2 D2 dt2 do potencial φ. É bom lembrar, né, que esse potencial depende da posição e do tempo, igual menos a distribuição de carga elétrica, que depende também da posição e do tempo, é a fonte dividido por epsilon. Essa é a nossa equação de número 1, ou de número... essa aqui era 11, né? Essa seria a nossa equação de número 12. Nota que eu nem numerei as equações do calibre de Coulomb, elas não são muito importantes para nós. Tá? Então, menos ρ aqui dividido pelo epsilon, porque esse termo aqui foi embora. Dada a equação 3, aquele termo desaparece. Da mesma forma, para o vetor A, você vai ter uma equação de ondas para o vetor A com fontes. Menos μ vezes J, que depende da posição e do tempo. Okay? E essa é a nossa equação de número 13. Então veja só, a equação de ondas para o potencial escalar elétrico tem como fonte a densidade de carga elétrica, nesse calibre. E a equação de ondas para o potencial vetor magnético tem como fontes a densidade de corrente elétrica, o vetor densidade de corrente elétrica. Em total, eu teria que resolver 4 equações de ondas, né? Porque é uma equação já para o escalar ρ, que vai me produzir a solução de φ, e 3 equações para o AX, o AY e o AZ, que dependem do JX, JY e JZ, ou de acordo com o sistema de coordenadas que você for adotar. Okay? Então, nós temos 4 equações.
das quais, verdadeiramente falando, por conta de 3, por conta da equação 3, uma delas é redundante, né? Por conta de 3, eu preciso saber apenas a solução da equação 13, de verdade. Eu não preciso saber todas as soluções, a equação 12 aqui. Uma que o J e o Rho estão intimamente relacionados pela equação de continuidade. E outra que, se você adota um calibre, e no caso aqui a gente está adotando o calibre de Lorentz, que nos permite chegar a essas duas equações de ondas aqui, automaticamente que o potencial φ vai ser dado, tá, pela c quadrado integral da divergência de A em relação ao tempo, dt' de 0 até t, né? Então, do tempo inicial até t. Basta você simplesmente, né, isola o dφ dt, você vai ter menos dφ dt sobre c quadrado igual a divergência de A, passa o c quadrado para lá, integra no tempo, você vai ter φ. Tá? Então, é uma equação que te permite isso. Você sabe quanto vale o φ automaticamente, porque se você resolveu a equação 13, você sabe quem é A. Sabendo quem é A, automaticamente isso vai te permitir calcular a divergência desse vetor e calcular o φ. Em regime harmônico é mais simples ainda, porque integração no tempo corresponde a um fator I ômega, né? Então, 1 sobre I ômega. Então, na verdade, você vai ter em regime E elevado a I ômega t, ou seja, o regime harmônico, essa equação aqui se torna meramente imaginário dividido por ômega, né? Esse é o efeito da integral, 1 sobre I ômega, mas aí o imaginário eu posso jogar para cima trocando de sinal, menos já estava aqui. Então, IC quadrado sobre ômega vezes a divergência de A. Eu nem preciso calcular a integral. Basta, a integração é um fator I ômega em regime harmônico. Então, se você tiver regime harmônico, você automaticamente caiu aqui na solução do potencial escalar elétrico, uma vez conhecido o potencial vetor magnético. Então, a questão aqui é muito simples. No calibre de Lorentz, eu tenho uma equação de ondas para φ, uma equação de ondas para o vetor A, onde para φ a fonte é o ρ e para o A a fonte é o J. A menos das constantes aqui, né? Menos 1 sobre epsilon, menos μ, mas entendendo isso aqui dessa forma, né? Tem uma equação de ondas para φ, escala potencial escalar elétrico com fontes ρ, uma equação de ondas para o potencial vetor magnético com fontes densidades de corrente, vetor densidade de corrente elétrica, ok? Então, essas são as equações fundamentais de ondas para os potenciais. Bom, dito isso, o que nos resta é apresentar a solução desse sistema de equações, ou dessas equações. Então, existem métodos formais, tá? Solução da equação de ondas com fontes. Existem os métodos formais. Esses são baseados em uma coisa que a gente chama em funções de Green, baseados em funções de Green. Então você vai lá, resolve primeiro, por exemplo, para a equação de ondas, nabla 2 de uma função psi, que depende da posição e do tempo, igual a uma fonte f, que depende da posição e do tempo. Tá? Você pode escrever isso aqui como menos a fonte f aqui, na verdade. Você pode utilizar métodos matemáticos, faz uma transformada de Fourier em todas as dimensões aqui, etc. Mas a ideia é você fazer o seguinte, olha, encontre a solução da seguinte equação aqui.
Só estou delineando, então não estou muito preocupado com as constantes e tal. Encontre a solução para esta equação aqui. Delta de x', ou delta de x, delta de y, delta de z, delta de t. Impulso. Encontre a resposta ao impulso. Se você encontrar a resposta ao impulso dessa equação aqui, tá? Se você souber resolver a equação de ondas para uma fonte impulsiva, essa aqui é a fonte. Então, note que todas as equações no calibre de Lorentz têm essa cara. Equação de ondas operando sobre o que eu quero resolver igual menos um fator fonte lá. Tá? Se você souber resolver isso aqui, ó, essa aqui é a chamada resposta ao impulso pela engenharia, só que esse impulso é não só no tempo, tá? É um impulso no espaço e no tempo, é uma delta em x, delta em y, delta em z e delta em t, como se fosse, pensando aqui eletromagneticamente, como se você tivesse para o potencial escalar, como se você tivesse um flash de carga. Uma carga surgiu instantaneamente de valor pontual, melhor, uma carga pontual surgiu no determinado, na origem, por exemplo, esse que seria na origem, delta de x, y, z, é um flash de carga, apareceu e desapareceu, e aí isso produz ondas. De que maneira essas ondas se comportam? Então, se você resolver essa resposta a uma carga impulsiva no espaço e no tempo, tá? Você pode então resolver a sua solução psi como função da posição e do tempo. Basta você fazer uma convolução em 4 dimensões, tá? Isso é uma convolução quadridimensional, onde você vai ter g de r menos r', t menos t'. Normalmente esta função é ou t' menos t, tá? R' menos r. Normalmente esta parcela aqui ela é simétrica em relação à troca, normalmente é. F de R', vírgula T'. Então, a convolução sobre todas as variáveis de volume e sobre todo o intervalo temporal. É isso que você teria que fazer ao final de contas. Tá? Se você conhece a resposta ao impulso, dada uma fonte, você simplesmente passa a calcular essa integral de convolução, uma convolução em 4 dimensões, tá? Convolução no espaço-tempo, e você chegará à resposta para a solução dessa equação de ondas. Tá? A matemática aqui é um tanto pesada e nós vamos adotar um outro critério para você tentar entender melhor de onde que vem a solução, de onde vem essa função de Green que te dá, depois de integrada a parcela temporal, é possível, nesse caso, integrar o tempo facilmente, embora a gente não vá demonstrar o método formal, mas uma vez que você integre o tempo, vira só uma convolução espacial ou uma integral em variáveis da fonte. Tá? Eu vou tentar trazer uma versão mais intuitiva para esta solução. E para isso nós vamos pegar o potencial escalar elétrico como o nosso problema essencial aqui. Porque a mutatis mutandis, as outras equações é trocar a densidade de carga por Jx, ou Jy, ou Jz, ou 1 sobre epsilon por μ e acabou. Né? Então, a analogia funciona perfeitamente aqui. Então, qual que é a nossa ideia? Né? Um método mais indutivo aqui, ou intuitivo. Tá? Qual é esse método? Qual vai ser esse método de solução? Então, imagine o seguinte problema. Tá? Analogia com a solução da eletrostática ou com coisas da eletrostática. Veja só. Imagine que você tem um determinado sistema de coordenadas aqui, x, y e z. É um certo sistema de coordenadas. Tá? Aí você tem o vetor posição, uma região fonte aqui. Então você teria uma região fonte. Lá dentro desta região fonte, você pode quebrar, você vai ter densidades de cargas e densidades de corrente.
Você pode quebrar o volume total desta região em infinitésimos, e aí esse infinitésimo aqui, ele vai ter um certo ΔQ de carga numa certa posição que eu vou chamar de R' no meu sistema de coordenadas. Então, é o dq de R' no instante de tempo t. Só que agora eu vou introduzir um tempo t' de fonte. Eu já vou explicar um pouco melhor isso aí em alguns instantes. Tá? Essa distribuição de cargas elétricas aqui vai produzir numa outra região do espaço, tá? Suponha para um certo observador em R, deixa eu tentar fazer melhor esse gráfico, um certo observador aqui em R, num dado instante de tempo t, ele quer medir, por exemplo, o potencial. Entre um ponto na região de fonte e o ponto de observação, eu tenho um vetor de distância. Esse aqui é o vetor R grande, que seria simplesmente o vetor R menos o R'. Tá? Então, eu tenho o vetor R menos R'. Ele seria um ponto aqui do espaço. Então, esse aqui é o vetor R. Esse que está em vermelho é o vetor R. Vetor R. Flechinha aqui, vetor R. Então, naquele ponto lá, nós vamos medir um certo ΔΦ produzido por esse infinitésimo de carga. E ele é medido no instante de tempo t na posição R. Lembre do que é o potencial dado por uma carga pontual. Então, aqui o que nós estamos fazendo? Região fonte. A região fonte ela está sendo, ou ela é dividida em infinitésimos dV contendo cargas dQ. Certo? Então, dentro da região fonte, eu sei que um elemento infinitesimal de carga da posição R' no instante de tempo t índice linha, ele é simplesmente a densidade de carga naquele ponto vezes o infinitésimo de volume dV'. Né? dV', infinitésimos dV', vai conter uma carga dR' no instante de tempo t'. Para cargas pontuais, o que a gente sabe? O potencial produzido por uma carga pontual, isso vem inclusive lá do ensino médio, é dado pela carga de Q, portanto, que é dada no instante de tempo R' e T'. Note o seguinte, eu tenho a carga na posição R' no instante de tempo T'. O observador está medindo isso na posição R no instante de tempo T. Então, o observador está aqui, ó, num dado R, num dado instante de tempo T. Esse aqui é o observador. Então, esse aqui é o ponto do observador, ponto de observação. Tá? O que acontece aqui? Para uma carga ponto, nós temos a carga dividido por 4π epsilon do meio material, vezes o módulo da distância entre os dois. Entre o ponto de observação e aquele infinitésimo de carga. Então, R menos R', vetor, é o módulo do vetor R grande, e que nós vamos chamar simplesmente de R grande sem a flechinha. Tá? Você pode muito bem escrever esse R grande como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados. Tá? Então, x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' elevado ao quadrado. Naturalmente que é isso. E também você pode escrever isso aqui, módulo do vetor R grande, que é esse R aí, como raiz quadrada do produto escalar entre o R menos R' e ele mesmo. Já que ele é um vetor real, eu não preciso tomar complexo conjugado, que eu posso escrever assim, essa operação.
também. Isso vai ser útil para a gente em algum momento aí na frente. Bom, é isso que a gente sabe, né? Qual é o potencial criado por uma carga pontual? É a carga dividido por uma constante, aqui 4πε, e o módulo da distância entre o ponto de observação e o ponto onde está a carga. Tá? Qual é a grande diferença que nós estamos adotando aqui? A carga que produz o potencial na posição R no instante de tempo t, aquela carga infinitesimal, ela está na posição R', só que ela está lá no instante de tempo t'. Se você estiver trabalhando com eletrostática, o tempo não entra. Então, potencial dado na posição R, esquece o tempo, a qualquer tempo, porque tudo é estático, é a carga naquela posição R' dividido por 4πε módulo da distância, né, entre a posição R e a posição R'. Tá? Só que agora eu posso pensar o seguinte, não, mas aqui as coisas estão se movendo, as cargas estão se mexendo. Essa carga está produzindo aqui, ela está em um certo movimento de tal maneira que eu tenha, além de carga, eu tenho um infinitésimo de corrente também, eu tenho um J, um vetor corrente, né? O J local na posição R' no instante de tempo t' seria o ρ vezes a velocidade com que aquela carga, aquele infinitésimo de carga se desloca naquela posição. Então eu tenho um J vetor aqui também, eu vou chamar de J', só para lembrar que nas coordenadas linha. Tá? Então, se eu tivesse eletrostática, o potencial escalar de um infinitésimo seria o diferencial de carga naquele pequeno infinitésimo de volume sobre 4πε do meio, a distância em módulo, né, entre os dois pontos. Agora, eu posso assumir, então, superposição e linearidade, superposição, princípio da superposição, o potencial total, medido em R no instante de tempo t, é simplesmente a soma. E no limite do contínuo, porque eu tenho um monte de voluminhos infinitesimais aqui, isso se torna o volume sobre a região da fonte de todos os potenciais produzidos por cada infinitésimo de carga. Então isso aqui é a integral sobre V' dq calculado em R', só que no instante de tempo t', agora eu posso ter coisas se mexendo, dividido por 4πε o módulo de R menos R'. Então eu vou adotar a superposição. Eu posso quebrar o volume em infinitésimos, em cargas do tipo pontual. Esse dq aqui é uma carga pontual, é uma carga do tipo ponto. Eu sei calcular o potencial de uma carga ponto. E aí, uma vez que eu quebrei todo o volume em infinitésimos, eu calculo a contribuição de cada um dos infinitésimos lá. E depois eu somo tudo, porque eu estou admitindo que o princípio da superposição é válido. Tá? Então, dessa maneira, nós podemos agora introduzir a expressão, né, 1 sobre 4πε, estamos admitindo meios lineares isotrópicos e homogêneos, então ε é uma constante, 4π também é. Eu posso introduzir, então, que o dq é ρ vezes dv, por isso que eu estou integrando em V', né, ρ de R' t' sobre todo o volume da fonte, dividido pelo R grande aqui, que é a distância, é o módulo, né? Esse é o módulo da distância aqui. Então, esse é o potencial calculado na posição R no instante de tempo t. Ele vai depender de todas as contribuições de cargas nas posições R', que são várias aqui, para cada infinitésimo de carga, integrado sobre todo o volume da fonte, que é onde tem carga. Essa carga pode estar espalhada até por uma região maior. Eu posso querer, por exemplo, colocar o observador dentro da região fonte. Não há problema algum. Tá? Mas, de forma geral, nos interessa o observador longe da região de fonte. Né? Em problemas de antenas é assim, você tem a antena localizada onde tem cargas lá e o observador está longe da fonte. Tá? Então, veja só, agora nós precisamos perguntar o seguinte: qual é a relação? Qual é a relação entre
T e T'. Tá? Na eletrostática, você nunca se preocupou com isso. Mas agora é necessário dar essa informação. Por que é necessário fazer essa pergunta? Não há, isso uma coisa muito importante, não há efeitos instantâneos, ou seja, não há instantaneidade. A informação leva um tempo para chegar até o observador. Então, se alguma coisa aconteceu aqui na fonte, o observador só descobre um tempo depois. Né? E o segredo aqui para responder essa pergunta é a propagação ondulatória. Propagação e atraso da informação. E atraso da informação. Acho que não apareceu aí. Da informação. Okay? O que eu preciso saber? Tá? Quanto é o atraso? Quanto vale o atraso? E o atraso será dado por o tempo em que eu meço menos o tempo em que aconteceu. Então, aqui é o efeito, é o tempo do efeito, e aqui é o tempo da causa, lá na fonte. A causa na fonte e o efeito medido pelo observador, no ponto de observação. Qual é a relação? Bom, eu sei que as ondas, o efeito eletromagnético, tá? As ondas eletromagnéticas propagam-se com velocidade c no meio. Então, necessariamente, o atraso ΔT ele vai ter que ser a distância entre o observador e o ponto em que está a fonte, dividido por c. Ou seja, leva um tempo ΔT, que é o que a gente já sabia, por exemplo, lá de linhas de transmissão, leva um tempo ΔT para alguma coisa sair daqui e chegar até outro ponto lá. Tá? Então, tem uma carga que ela se mexeu, produziu uma flutuação no campo. Essa flutuação vai propagando para chegar lá no observador. Tá? Então, o atraso vai ser dado por R sobre C. Se você escrever isso aqui, R sobre C é igual a T menos T', isso te permite escrever que o tempo T da fonte é o tempo T do observador menos o atraso, que é R sobre C. Então, isso aqui é uma equação muito importante. O atraso é T' igual, o tempo T' é igual a T menos o atraso. Isso quer dizer o seguinte, tá? Basicamente, o que o observador enxerga agora, eu sou observador, tem uma carga lá, digamos, tem uma carga aqui, ela está flutuando. O que eu, observador, enxergo aqui, nessa posição, meu olho, por exemplo, está enxergando, é o que aconteceu com a carga há um tempo atrás. Tá? Então, no instante atual, eu enxergo coisas que já passaram lá na fonte, que já aconteceram. Tá? É bem frequente você ter aquela discussão lá, o que você enxerga no espelho? É você alguns segundos atrás. Na verdade, alguns infinitésimos, só você calcular aí, tá? Sei lá, picosegundos para trás. Mas quando você se olha no espelho, o que você tem é uma luz que o seu corpo está refletindo, esta luz baterá no espelho, que é uma região refletora metálica. Então tem um tempo da luz sair do seu corpo, bater até o espelho e voltar. Então tem atraso. O espelho é um conjunto de cargas reagindo a um campo
a priori, e ele está então emanando ondas. Tem uma redistribuição de cargas lá, está emanando ondas que vão chegar um tempo depois até você, mas tem atraso. O que eu observo agora é fruto da distribuição de cargas na região fonte há um tempo atrás. Então, isso que está escrito aqui, ó, o que está escrito aqui, ó, é que para um infinitésimo de cargas, o que o observador enxerga na posição em que ele está, no instante de tempo do relógio dele atual, é o potencial criado pela carga que existia lá a um certo instante de tempo telinha no passado. Tá? O observador ele está enxergando hoje o que aconteceu na fonte no passado. Quanto tempo passado? O tempo necessário para a informação se propagar, ou seja, com um atraso ΔT, que é R sobre C. R sendo a distância, esse R grande é a distância entre os dois pontos. Note que no final das contas você vai integrar sobre toda a fonte, então para cada posição na fonte o atraso é diferente. Tá? Você está integrando de verdade. Né? Cada posição, quanto a fonte ela é uma região do espaço. Então tem pontos mais próximos do observador, tem pontos mais distantes. Então o atraso não é único. Essa função telinha aqui, ela depende da própria distância de cada ponto na fonte através do R grande sobre C. Mas você tem esse aspecto fundamental. O que você enxerga agora é o que aconteceu lá no passado. Tá? O potencial de agora é produzido pela distribuição de cargas antes, que estava lá na fonte. Tá? Quanto vale o telinha? Se você quiser especificar, não, eu quero especificar aqui o telinha, em termos do tempo atual, T menos R sobre C. Porque aí a minha integral é x', y', z', eu quero medir as coisas em R e T, depois que você integrar x', y', z', você não quer que continue tendo o tempo da fonte, até porque esse tempo da fonte depende do atraso. Então é isso. No final das contas, a solução é essa. O que você precisa fazer? Você precisa pegar aquelas soluções da eletrostática e acrescentar o efeito tempo, ou da magnetostática para o potencial vetor magnético e acrescentar o efeito tempo. Tá? Então, introduzindo o efeito de atraso, ou incluindo o efeito de atraso, você vai ter simplesmente o seguinte: φ total, como função da posição e do tempo, é igual a 1 dividido por 4π epsilon. A integral agora sobre o volume todo da fonte em R', vírgula, em T', dividido por módulo de R menos R'. Só que aqui você vai substituir T' por quem? T menos R sobre C. E integrar sobre todo o V' da fonte, todo o volume linha, né? Coordenadas linha da fonte. Ao mesmo tempo, se você lembrar bem, a equação agora de ondas para o potencial vetor é a mesma coisa, só que você troca o ρ por J e 1 sobre epsilon por μ. Então não preciso me preocupar muito em fazer novas discussões, é só mudar o que precisa ser mudado. No lugar de ρ, eu tenho J, vetor. Aqui é uma equação escalar, aqui passa a ser uma equação vetorial. E eu tenho que integrar, então, J sobre R menos R' em módulos, só que eu tenho que fazer também T' igual T menos R sobre C, e integrado sobre todo o volume da fonte. Então, essas aqui são as nossas equações, solução dos potenciais. Acredito que essa aqui seria, eu vou colocar assim, ó, a equação T' igual a T menos R sobre C, seria a nossa equação número 14. Então, essa aqui seria a equação 15 e a equação de número 16. Então, parece simples, mas na hora que você dá a distribuição de cargas e substitui T' por T menos R sobre C, isso pode eventualmente complicar bastante as coisas.
Então, eu vou encerrar por aqui. Guardem bem essas expressões. Na próxima, nós vamos discutir o regime harmônico, tá? Então, próximo passo. Regime harmônico. Ok? É a etapa seguinte. Mas é importante lembrar desse aspecto. O que acontece, o que o observador mede na posição em que ele está no instante de tempo em que ele fez a medida, tá? Isso vai se manifestar nos campos, na verdade, é dado pela distribuição de cargas lá na fonte, num instante de tempo t'. E esse t' é o passado, em relação ao tempo atual, é o passado da fonte. E de que maneira eu conecto o instante em que eu meço com o tempo passado? Através do atraso. E esse atraso é dado por R sobre C. Okay? Então, o atraso é sempre dado por R sobre C. Fechamos aqui. Até a próxima.